Bom, então vamos dar prosseguimento, né, à apostila, e agora nós entramos na unidade 3, referente aos tipos de pesquisa. É interessante nós estudarmos um pouco sobre os diferentes tipos de pesquisa pelo fato de que vocês, enquanto alunos ou vocês, enquanto formandos, terão que fazer alguns trabalhos de pesquisa, seja de pesquisa científica, de iniciação científica, de pesquisa para trabalhos das disciplinas, ou seja, para o TCC. E quando vocês forem elaborar o TCC, que é o trabalho de conclusão de curso, vocês vão ter que escrever sobre algo. E para escrever sobre algo, segundo os critérios da pesquisa, né, científica, vocês vão ter que definir método ou escolher algum método. E para escolher, vocês têm que ter conhecimento sobre que possibilidades vocês terão, né, para se efetivar ou para trabalhar, né, ou o caminho que vocês irão seguir na construção da pesquisa de vocês. Então, na unidade 3, tipos de pesquisa, a Zanella começa falando sobre as diferenças entre pesquisa pura e pesquisa aplicada, né? Por mais que para vocês, dificilmente vocês irão trabalhar pesquisa pura, né? Já que nós estamos na área das ciências sociais aplicadas. Então, a administração pública é uma área aplicada. Só que a pesquisa pura, né, isso em termos conceituais, ela está relacionada a realizar pesquisa apenas para conhecer ter maior conhecimento sobre determinado assunto, independente da busca de uma tecnologia, de aplicação prática daquilo, é apenas buscar esclarecer uma determinada curiosidade. O que é fundamental para a pesquisa aplicada? Pois a pesquisa aplicada ela se apoia na pesquisa pura, na pesquisa que nós chamamos de básica. Já a pesquisa aplicada ela requer estudo de campo, ir a campo e entender algumas especificidades, né, práticas, né, sobre determinado assunto. E quanto à forma de abordar o problema, nós podemos também classificar a pesquisa de dois modos. O primeiro, nós podemos classificá-las como pesquisa qualitativa ou pesquisa quantitativa. Normalmente nós fazemos pesquisa qualitativa como quando queremos entender algum assunto de um modo mais aprofundado. Queremos entender como que as coisas acontecem, por que acontecem, e aí requer entender melhor, né, pessoas, organizações, setores, processos, e para isso a gente tem que estar em contato, ter observação, ter entrevista, e isso possibilita uma análise mais qualitativa. Então, a pesquisa qualitativa ela envolve instrumentos diferentes da pesquisa quantitativa de coleta de dados. Enquanto que a pesquisa quantitativa, nós utilizamos questionários, censos, a pesquisa qualitativa nós utilizamos da entrevista, da observação, da análise documental e assim vai. Já a pesquisa quantitativa é quando nós queremos ver se buscar a probabilidade de alguns fatos acontecerem, ou então nós utilizamos questionários, né? Eu acho que o exemplo mais óbvio que nós temos é o exemplo do censo, né? Quando nós queremos entender o perfil da população, ou queremos entender a opinião sobre eleição, em quem vai votar, então nós utilizamos questionários, e desses questionários nós fazemos um trabalho quantitativo, e daí nós definimos o universo, definimos a amostra, e vemos a probabilidade das coisas acontecerem. Então a quantitativa ela é mais abrangente. No entanto, ela é mais superficial, não permite responder o porquê que aquilo acontece, por não ter a possibilidade de entender os diferentes fatores que estão envolvidos naquele fato. Quanto aos objetivos da pesquisa, ela pode ser exploratória, descritiva,
e explicativa. Então, quando um assunto é novo, nós ainda não temos muita coisa escrita sobre aquilo, nós chamamos de pesquisa exploratória, porque a pesquisa vai buscar as primeiras informações para entender determinado problema no campo. E aí nós falamos que estamos explorando o campo, que é a pesquisa exploratória. Já a pesquisa descritiva é quando nós tentamos responder a seguinte questão: o que acontece? Que fatores? Quais são as consequências? Quais são os pontos negativos? Então nós buscamos identificar e, além de identificar, nós buscamos descrever o que acontece. Por isso, e daí nós chamamos esse tipo de pesquisa descritiva. Já a explicativa busca responder à seguinte questão: como as coisas acontecem? Por que acontecem? Então ela vai além da pesquisa exploratória e da pesquisa descritiva, na medida em que ela busca responder os fatores que provocam determinado problema, determinado processo e assim vai. Quanto aos procedimentos adotados na coleta de dados, nós temos pesquisas que utilizam de fontes de papel e nós temos as pesquisas que utilizam de fontes gente. As fontes de papel, nós temos quanto às fontes de papel, nós temos duas pesquisas, que são a pesquisa bibliográfica e a pesquisa documental. A diferença entre a pesquisa bibliográfica e a pesquisa documental é que a bibliográfica nós embasamos em alguns textos, informações que já foram trabalhadas pelos autores. Então elas foram sistematizadas e foram dados que se transformaram em informação para o leitor ou para o pesquisador. Já a pesquisa documental, ela se embasa na busca de alguns documentos que eles ainda estão crus, no sentido de que ainda não houve um tratamento sistemático daquela informação. Então, se eu pego um livro, que é pesquisa bibliográfica, esse livro já foi trabalhado pelo autor. Agora, se eu pego uma ata de uma associação ou uma ata de um conselho qualquer, esta ata ela é apenas um documento daquela reunião, mas ninguém trabalhou ela, sistematizou no sentido de entender como é que aquilo ocorreu. Então, essa é a diferença básica entre pesquisa documental e bibliográfica. Agora, das pesquisas que se utilizam de fonte de gente, nós temos a pesquisa por levantamento, que às vezes nós chamamos de survey. O censo, por exemplo, é uma pesquisa de levantamento, é uma pesquisa abrangente que busca abordar muitos sujeitos e ver qual é a amostra necessária para entender um determinado fato, e ou opinião sobre um determinado assunto. Então, essa pesquisa de levantamento, ela é quantitativa, normalmente, quantitativa, e ela utiliza de questionários, seleciona uma amostra e da amostra se analisa a probabilidade de determinada coisa acontecer. Já o estudo de caso, ele pode ser tanto quantitativo quanto qualitativo, depende da forma que eu vou abordá-lo, mas normalmente ele é qualitativo. Quando eu seleciono uma organização, eu seleciono um objeto que tenha fronteiras bem definidas. Então, um sujeito, uma pessoa é um caso, uma empresa é um caso, uma prefeitura é um caso, um posto de saúde é um caso, e aí eu tento entender como determinado problema acontece ou se desenrola em um determinado conceito bem específico, com fronteiras bem definidas. Então, já a pesquisa experimental, que não é tão comum nas ciências sociais aplicadas, ela é mais comum na ciência da natureza, principalmente em pesquisa realizada em laboratório, quando eu tento isolar determinados instrumentos, isolo materiais e vejo
como que um material, como que um, como que um objeto ele interfere no outro. Então eu tenho um experimento nesse sentido de analisar a relação entre determinados objetos. Eu posso até utilizar pesquisa experimental se eu talvez for fazer análise de comportamento e eu seleciono um grupo que fica à parte dos demais trabalhadores na organização e eu neste grupo eu adoto determinadas políticas que são diferentes das que são adotadas no grupo maior. E eu vejo qual a consequência de determinada política naquele grupo específico, comparando com o grupo maior que não a tem. Então, dá para fazer pesquisa experimental também nas sociais aplicadas, mas não é muito comum. A pesquisa ex post facto trata-se de uma determinada pesquisa que é realizada após um fato ter ocorrido. Então, eu posso fazer uma pesquisa sobre qual a implicação da Bolsa Família em determinado grupo ou classe social. Para isso eu tenho que fazer um recorte temporal, eu pego um período de 2000 a 2005 como exemplo e vejo qual foi o impacto da Bolsa Família nesse grupo em específico. Então, como é uma pesquisa após o ocorrido e um fato bem específico, nós a chamamos de pesquisa ex post facto. E por fim, estudo de campo, que é um meio termo entre a pesquisa por levantamento e o estudo de caso, já que o estudo de campo ele é um pouco mais aprofundado que a pesquisa de levantamento. No entanto, ele é mais abrangente que a pesquisa do estudo de caso. Então, essa seria a característica principal do estudo de campo. Então, eu agradeço, espero ter contribuído com o entendimento desta sessão e peço para vocês realizarem as atividades propostas, já que essas atividades têm como objetivo principal reforçar o conteúdo, para que vocês tenham maior possibilidade de aprendizagem.